Oi, gente linda! Desculpa, eu tô falando um pouco baixinho. Não sei se tá baixinho, se não tá, mas eu tô tentando falar num volume razoável. É que a Marjorie tá dormindo ali no quarto e como aqui em casa é um ovo, né? Ela acorda. Eu aproveitei que ela tá dormindo pra falar um pouco do meu relato de parto. E, enfim, eu fiz um ultrassom com 35 semanas que ela já estava com, estimadamente, né? Eu não sei se é assim que fala. Lá, eles mediram. A médica mediu que ela tava com 3 quilos, 300 e pouco. E se fosse esperar até as 39 semanas, 40 semanas, que é a data provável do parto que eles colocam, ela ia nascer com mais de 4 quilos, né? Provavelmente. Ou pelo menos perto disso. E era perigoso pra mim. Porque era um bebê muito grande, né? Então, ela me aconselha a marcar uma cesárea, só que eu queria de qualquer custo ter normal. Então a gente foi ver o preço e tal, caso ela não nascesse até as 38 semanas, quase 39, pra gente marcar a cesárea, né, com essa mesma médica. Que inclusive me acompanha até hoje, ginecologista. Mas não deu tempo, gente, não deu tempo. Um dia antes dela nascer, eu não tava sentindo absolutamente nada. Só o meu tampão mucoso, que é tipo uma tampa mucosa que fica lá dentro do canal do útero pra criança não nascer antes do tempo, pra não sair o líquido, essas coisas, né? Daí tinha saído com 32 semanas um pedaço, mas ele se regenera. Tinha saído mais um pedaço com 35 semanas também, mas regenerou também. E uma semana antes, assim, tipo, a partir das 37 semanas começou a sair bastante. Toda vez que eu ia no banheiro fazer xixi e tal, saía esse tampão, né? Um pedaço do tampão, mas não saía com sangue, então eu nem me preocupava. Um dia antes da Marjorie nascer, eu não tava sentindo nada de dor, eu não tava sentindo nada, nem esse negócio que falam que a mulher começa a arrumar a casa. A única coisa que eu fiz foi lavar meus pincéis de maquiagem, que estavam todos sujos, e eu comecei a lavar, passei a madrugada fazendo isso, gente. Eu não dormi. E se eu soubesse que seria a minha última noite de sono, eu teria ido dormir, pelo amor de Deus. Então, daí, no outro dia, a mãe do meu namorado e a irmã dele vieram aqui em casa pra gente almoçar todo mundo junto aqui em casa, né? A gente nem imaginava que nada ia acontecer. A bolsa não tinha estourado. Daí, umas 11 horas da manhã, eu comecei a sentir umas pontadinhas, tipo, algumas contrações de treinamento. Eu comecei a contar. Eu sempre contava, né? Já era final de gravidez, porque tem aqueles relatos de parto que não dói, sei lá. Daí eu, vai que eu seja essa sortuda. Então, daí eu comecei a sentir, comecei a contar, vi que tava de 4 em 4 minutos, mas não era tão forte, então pra mim de boa. Falei pro meu namorado, falei pra mãe dele que tava aumentando já e ela falou que não era nada. Sempre que eu sentia alguma coisa, ela falava que não era nada e sempre era alguma coisa, mas tudo bem. Daí eu falei pra ele, vamos no hospital, nem que a gente vai sozinho. Na mesma semana eu já achava que eu tava com um pouco de perda de líquido, mas graças a Deus não era nada. E a gente já tinha ido no hospital sozinhos, né? Pra ver se tava tudo ok e tava. Já tava até com 1 centímetro de dilatação na mesma semana. Daí eu cheguei pra ele e pra ela e disse, é melhor a gente ir pro hospital. Daí ela falou, vê se tá tudo ok, as malas, tudo que você, do jeito que você quer. Vamos almoçar, toma um banho, lava o pé, não sei porquê, porque meu pé é bem encardido, gente, eu só vivo descalça. Daí ela falou, lava o pé e daí a gente vai lá, já leva as coisas pra se precisar ficar lá alguma coisa, né? Mas ela tava bem desacreditada, porque ela acreditava, como ela teve sempre cesárea de parto marcado, dos 2 filhos dela, né? Eu não sei nem direito como que foi o primeiro, mas foi bem sofrido. Ela não queria que eu fizesse parto normal, porque ela tem trauma de parto normal, apesar de ter feito 2 cesáreas. E daí ela falou, vamos lá que eu levo vocês de carro, né? Daí a gente terminou o almoço, eu tomei banho, ele também, a gente se arrumou, a gente foi pro hospital. Lá eu fui logo atendida pela recepção, me mandaram pra sala do pré-parto pra ser avaliada, pra fazer o cardiotoco, pra ver como que tava as contrações. Fiz o cardiotoco, eu não sei como fala cardiotoco, sei lá o que. É uns aparelhos assim que põe em volta da barriga pra medir o tempo das contrações. E eles viram que tava tendo bastante contrações, tipo, bem perto da outra, mas ainda tava um pouco desregulada.
E daí aí fizeram o exame de toque e pediram pra eu andar. Eu tava com 2 para 3 centímetros de dilatação, ou já 3, né? Daí pediram pra eu andar um pouco, isso era 2 horas da tarde já, e voltar lá às 6 horas, né? Ir pra casa e tal, mas eu não fui, não. A mãe dele já tinha deixado a gente lá e já tinha ido embora, e a gente ia pedir pra ela ir buscar no hospital de novo, pra trazer pra casa, pra levar de novo. Não compensava, e só podia ter uma acompanhante, né? Até porque foi pelo SUS, né? Pelo hospital, pelo SUS, porque eu não consegui marcar pelo parto particular, né? E de qualquer forma eu queria ter normal, pra ter normal em casa, qualquer lugar pra mim serve. Tanto que tem um médico lá, mas eu queria que a minha médica, que tinha me acompanhado a ultrassom, acompanhasse. Porém, ela estava, não sei aonde. Aí a gente ficou lá em volta do hospital, a gente passou pela feirinha que tinha lá perto, de coisas naturais. Fomos na farmácia onde eu trabalhava antes, né, conversar um pouco. A gente conversou até que passou a tarde inteira lá e depois eu fui pro hospital, né, de novo. Daí eu cheguei lá, o médico já era outro, graças a Deus, porque a médica que tava era meio bruta, ela olhou assim pra mim, tipo, mas você é tão jovem, não sei o quê, vai estragar seu corpo não vai voltar ao normal. E eu não, nossa, se eu voltasse lá, ela estivesse lá ainda, eu preferia ter no meio da rua, juro. E, tipo, as contrações foram aumentando, lógico, conforme o dia foi passando. E eu não tava mais aguentando, né? Mas eu falava no fundo, poxa, é só isso, as contrações? Nossa, então eu tô sendo muito forte. O dia inteiro, né? Eu pensando assim. Daí o outro médico tava trocando de plantão com ela, né? Chegou, foi medir a dilatação. Já tava com 5 centímetros de dilatação. Daí eles me internaram, né? Meu namorado desceu pra recepção e foi fazer a documentação lá pra internar. E eu fiquei lá trocando de roupa, né? Pra colocar as roupinhas deles lá, que não é como do de fora, graças a Deus. Era um roupão que fecha e tudo bem grandão. E rosa, bem lindo. E daí, eu fiquei esperando ele subir lá e eles falaram pra eu continuar andando pelo corredor. Tinha sempre uma enfermeira de olho. Inclusive a enfermeira me assustou. Ela disse pra eu não gritar, porque se eu gritasse eu não ia respirar e ia faltar pra Marjorie. E ela podia morrer sem ar, sei lá. Mas sei lá, é só conversa pra gente não gritar mesmo, pra não assustar as outras. Mas eu tava sozinha lá na sala de parto, de pré-parto normal e tal, né? E daí, o médico o tempo todo ia lá ver como que eu tava, e eu andando, e falava, toda vez que vê a contração, se agacha, e daí as contrações aumentando, e aumentando, aumentando. E eu me agachava e nada dela nascer. Aí me colocaram pra aquele banho de chuveiro, sentada na bola, fazendo força, assim, toda vez que vinha a contração, era pra fazer força pra baixo com a bola, aquelas bolas de ginástica, né? E eu fazia lá a força e eu pensei que eu ia morrer, mas fiz. Daí eu acho que eu passei 1 hora embaixo do chuveiro, gente. A minha mão ficou toda engelhada. O meu pé, eu me senti toda grudenta, assim, tipo, áspera minha pele, de tanto tempo que eu fiquei embaixo da água. Mas eu fiquei lá. E até então eu ainda não tinha gritado, ainda não tava morrendo de dor, mas mentira, eu tava morrendo de dor sim, mas não aquela dor tipo, gente, eu vou morrer, Jesus me ajuda. Ai, eu tô rasgando a pulseirinha toda, gente, não é pra eu rasgar, eu vou guardar pra sempre. Daí, inclusive aqui, ó, o médico é Edu Henrique de Azevedo. Aqui, ó, a minha pulseirinha e a pulseirinha da Marjorie. Daí ele foi lá, o médico, o Edu, ele é super gente boa, tentava conversar comigo e tal, mas, enfim, é complicada a história. Porque eu não conseguia responder, gente, e de tanta dor, já dava falta de ar, e aquela agonia, e ela não nasce, e cadê a dilatação? Aí ele foi medir a dilatação, e ele falou, me fala quando passar a contração, pra ele poder colocar lá, né, o dedo e tal, pra fazer o teste de toque. Só que não passava mais a contração, tava vindo, e eu não aguentava mais. Daí eu tava com 6 centímetros ainda, e eu quase morrendo.
Daí o Chico, meu namorado, ele foi comer. Aí ele desceu, né, pra UTR lá, que eu tava no segundo andar primeiro, nem sei. Eu acho que eu tava no segundo andar. O primeiro que era a sala de ficar lá com os neném, enfim. E ele ficou, desceu, né, foi comer e eu, meu Deus, se nascer ele não estiver aqui. Mas eu tava tentando com todas as minhas forças ter normal. Daí ele foi medir de novo, já tava com 7 centímetros de dilatação. E doía, cara, doía muito quando ele ia fazer o toque, porque vinha contração uma atrás da outra e não tava dilatando. E daí ele falou, eu vou estourar a sua bolsa pra ver se dilata mais rápido. E daí ele estourou, tipo, o Chico já tinha voltado, né, já tava lá comigo de novo. E ele segurava meu braço, aí veio a enfermeira fazer umas perguntas e preencher um formulário lá, uns papéis e um monte de coisa. Eu não aguentava responder, mas eles precisavam conversar comigo pra me manter, tipo, atento, pra me manter bem. Porque a gente pode dar um treco ali, porque é muita dor, gente. Muita dor mesmo. E eu falando assim, ninguém vai entender, só quem passa por isso que sabe. Daí ele estourou a bolsa, foi pra 8 de dilatação e ali ficou. Não evoluía mais. E meu corpo fazendo muita força, eu não aguentava mais. Eu ficava tipo, meu Deus do céu, nasce logo. Mas quando o meu corpo fazia força, o meu psicológico fazia força pra ela ficar dentro, porque eu tinha medo de rasgar tudo, de não sei, gente, eu tava muito paranoica. Eu não gritava, não chorava, mas eu só fechava o olho e tentava me acalmar, porque a dor é horrível, é a pior dor do mundo e eu fiquei com trauma. Eu ficava chorando por dentro, assim, aquela agonia, tipo, quando vinha a contração, sai. Quando passava, parecia que eu não tava sentindo nada, mas voltava a contração, tipo, tava muito em cima e nada de dilatar mais. Aí parou em 8, né? Até que eu perdi as forças, eu tentava fazer força já e já não aguentava mais, não fazia mais força. E daí o médico já tinha cogitado de fazer cesárea também, bem antes, quando eu ainda tava com 6, antes de ele estourar a bolsa, né? Ele falou, qualquer coisa, fica calmo que a gente parte pra cesárea, pode ser. Daí eu concordei, né? Tá. Daí ele voltou assim, o que você acha da gente fazer cesárea? Porque eu já não tava tendo mais força nem contração nenhuma. Daí eu falei que sim, daí me levaram pra sala de cirurgia. E na sala de cirurgia, ele ainda tava fazendo a curetagem em outra sala, né? E ia lá em mim depois. Então eu fiquei, Jesus do céu, vem logo, que senão minha filha vai morrer aqui na minha barriga e eu não vou dar conta. Jesus, será que ela tá em sofrimento? Ela não tá mexendo, ela não tá nada, eu não tô sentindo nada. E daí me deitaram na maca. Quando me deitaram na maca, gente, que eu fiquei assim meio pra frente, veio uma contração e não passou mais. E não passava mais a minha contração. Eles não iam aplicar anestesia até o médico terminar lá pra vir, né? Mas eles já me deixaram sentada, né? E começaram a colar os aparelhos, as coisas frescurinhas assim em mim, de pressão, medir isso, medir aquilo. E eu lá sentada, começou a vir a contração e não parava mais. E o meu rosto parecia que eu tava ia fazer um cocô enorme. Sério, que horror. A minha cara, assim, começou a tremer, o meu corpo todo formigando, fazia aquela força. Tipo, gente, eu senti ela aqui, assim, ó, lá perto, lá embaixo. E eu fiquei, Jesus, eu acho que ela vai nascer agora antes de ele vir. Cadê o médico? Aplicam logo essa anestesia, pelo amor de Deus. Tipo, foi do nada, gente, porque tinha parado e de repente voltou, mas só que daí ele chegou e já aplicaram anestesia, não senti mais nada. Eu caí pra trás, assim, com tudo. Foi parecendo uma jaca mole caindo do pé. Daí eu falei, será que ela tava nascendo? E eu ficava com medo porque eu já tinha visto um caso bem horrível aí, da criança que tava nascendo, a mulher perdeu as forças e depois partindo pra cesárea e não deu nada muito certo, não. Mas eu preferi não contar isso aqui. Daí eu fiquei, meu pai do céu, cadê o Chico? Cadê ele? Porque ele não vem. Eu estou aqui sozinha, eu vou fazer cesárea. Daí veio o Chico, veio o médico. Chico sentou do meu lado, botaram aquele pano azul, verde, sei lá, eu nem lembro o que era, assim, pra gente não ver nada. Eu não queria que ele visse nada, ele podia ver, filmar e tal, mas eu não queria, porque é uma coisa muito feia, eu ficava com medo dele passar mal, dele desmaiar. Porque é diferente da gente ver em vídeo, da gente ver com outras pessoas, mas quando é uma pessoa que a gente conhece, que a gente gosta, é bem difícil, né?
Então, eu pedi pra ele não ver, pra ele ficar só comigo. Daí, tipo, menos de 3 minutos, não deu nem 5, na verdade, a gente ouviu o chorinho dela. Ela nem chorou, ela só deu um gritinho assim. E daí eu pensei, por que ela parou de chorar? Foi a primeira coisa que eu perguntei, né? E daí ele falou, calma, tá tudo bem. Daí enrolaram ela e tal, entregaram no braço dele. Daí ele falou, nossa, que linda. Daí eu falei, menina mesmo? Gente, que vergonha que eu sinto disso. Mas como eu já tinha comentado num outro vídeo sobre sexagem fetal, eu tinha muito medo de ser outro sexo. E eu já tinha tirado aquela expectativa toda de dentro de mim e transbordado ela pra todo lado. Então, a primeira coisa que eu perguntei quando eu vi a menina, tipo, foi, é menina mesmo? E daí, era a menina mesmo? Inclusive, eu vou colocar a foto aqui pra vocês verem, tipo, da hora do parto, assim que entregaram ele pra ela. Ela pra ele. E a gente ficou lá. A gente ficou lá não, né? Daí eles pegaram ela e eu, mandaram o Chico ir pra outro lugar. Não sei se ele foi tirar a roupa ou o que ele tava, né? Daí eu fui pra uma sala pra esperar o efeito da anestesia passar, que em 2 horas passou. E daí trouxeram ela, eu ainda tava um pouco anestesiada, trouxeram ela pra eu dar mamar. E eu, poxa, como ela é linda, gente, ela é tão linda. Ela tava coberta de touquinha lá, tão bonitinha. A enfermeira chegou pra mim e deu ela assim, tipo, pra eu dar o mamar. Ainda deitada, porque eu não conseguia levantar, né? Dá logo mamar pra ela, essa menina tava chupando os panos ali. Daí eu já dei risada assim. Aí ela nasceu, no dia 29, né? No domingo, eu acho que foi no domingo, no sábado de abril. Às 11h12 da noite, às 23h12. Daí já eram as 3 horas da manhã quando me levaram pra enfermaria com ela. E daí eu encontrei o Chico. E vai pra lá e vai pra cá até chegar na sala de enfermaria. Eu deitada na maca ainda. Cheguei lá, eles foram dar o banho dela, daí eu fui tomar o meu banho. E a gente ficou 2 dias no hospital. O teste do pezinho dela fez no dia que a gente teve alta. E foi horrível, gente. Eu chorei, juro. Eu não aguentei ver aquilo, não. Tipo, eles furam o pezinho e começam a tirar os sangue assim, ordenhando que nem fosse teta de vaca, coitadinha. E da sala que a gente tava, tinha mais 4 meninas, né? Uma sala só de menina, que tinha nascido pelos dias. Ela era maior, inclusive. Ela nasceu com 3,950 kg e 51 centímetros. E daí a gente não, calma. Lá na sala de enfermaria, né, além de ela ser a maior, era mais calma. Todas choravam, todas tinham cólica, todas isso. E ela não tinha nada, só dormia. Eu ficava preocupada. Meu Deus, já faz 6 horas que ela mamou. Será que ela não tá com fome? Eu não dormi nada aquele dia por causa das outras crianças que só chorava. E foi isso, gente. Foi bem difícil, mas a gente tá bem aqui. E é isso aí, foi o meu relato de parto pelo SUS. Foi tudo muito bem, mas eu queria ter insistido um pouquinho mais pra ter nascido de parto normal. Mas eu vou fazer um vídeo ainda sobre o meu pós-parto cesárea, que esse vai ser complicado, meu Deus do céu, porque foi horrível. E é isso aí, um beijão, até o próximo vídeo. Espero que não tenha sido muito chato esse. E não esqueçam de se inscrever, de deixar um like pra me ajudar. E eu vou olhar a Marjorie, que ela acordou bem agora, gente. Beijo!